Graça e paz. Amém. Vamos vivo aí? Amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar? Um instante. Ei, eu estou meio baixo do microfone. É bom? Pode aumentar um pouquinho? E 1, 2, testando som. Aí, tá bom. Bom, primeiro dia hoje da nossa conferência Propósito. Quem está animado aí? Sacode seu irmão, pergunta ele: você está animado? Amém. Bom, nesse primeiro dia, ó, tem até um currículo meu ali, para quem não me conhece, sou Adriel Batista, 27 anos, líder da rede de ruptura, da rede de ruptura da nossa igreja, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Faço aí, não vou fazer essa piada, sou um menino do TI, né? Mexo com a parte da tecnologia, e eu vim trazer uma palavra hoje que tem como tema a identidade transformada. Diga, a identidade transformada. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, obrigado, Mancini, na carta que Paulo escreveu para um cara chamado Filemon. O nome é meio estranho, mas tem na Bíblia, viu, gente? Filemon, e é o nome de um homem, né? Quem está aí pensando em ter filho, está grávida aí, ó, já vai pensando em colocar o nome Filemon aí no seu filho. Deixa aberto aí. Filemon é uma carta que só tem um capítulo, né? Não é uma carta muito grande, é na verdade uma carta que Paulo, né, escreveu para esse cara chamado Filemon. Deixa aberto aí no Filemon e eu vou fazer uma introdução para nós chegarmos na parte do Filemon. Nós cremos que Jesus, ele transforma nossas vidas, sim ou não? Sim. Se alguém te parasse na rua e perguntasse assim: quem é você? O que você responderia? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O seu nome, né, primeiramente, né? Quem é você? Aí você vai falar assim, né? A Kelly vai falar: eu sou a Kelly, né? O Renivon vai falar: eu sou o Renivon, né? É o seu nome, né? E Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele vem para transformar a nossa personalidade, ele vem causar mudanças em nós. Um escritor muito famoso chamado C.S. Lewis, ele escreveu a seguinte frase, é o segundo slide. Ele escreveu a seguinte frase, acompanha comigo ali no telão. Não acompanha? Acompanha? Eu vou falar a frase, vocês prestem atenção. Cada vez que você tomar uma decisão de mudança, está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Ou seja, cada vez que você toma uma decisão de mudar algo, você está mudando a sua essência um pouco do que ela era antes, sim ou não? Sim. Por exemplo, se você é conhecido como uma mulher que é loira, por exemplo, um dia você acorda e decide pintar seu cabelo de vermelho. Essa decisão vai causar uma mudança, sim ou não? As pessoas que vão ver vão falar assim: o que aconteceu, gente? Ou se você é um homem, tem um cabelo curto, aí decide deixar o cabelo crescer, fazer companhia para mim. Isso vai causar uma mudança. Todas as decisões que nós tomamos, elas geram mudanças em nós. Elas nos tornam diferentes do que a gente era antes. E você é hoje fruto de todas as decisões que você já tomou na vida. Um dia você decidiu, né, quem não era daqui, decidiu: vou mudar lá para Conceição das Alagoas. E aí veio gente das mais diversas cidades, da Alagoas, da Bahia, do norte de Minas. Cadê a galera do norte de Minas?
Cadê a galera de Alagoas? Cadê a galera de quem mais aí? Da Bahia? Ó, tem a galera da Bahia ali. Galera de Conceição. A galera forte de Conceição. Pela primeira vez a galera de Conceição está mais forte que os de fora. Mas você é hoje fruto de todas as decisões que você tomou na vida. E quando Jesus ele entra na nossa vida, nós começamos a experimentar um processo de transformação. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um texto bastante conhecido, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a assumir uma nova vida. Cutuca o irmão que está do seu lado aí, para ele não dormir, e fala assim: você tem uma nova identidade. E Jesus ele vai imprimindo isso em nós. Lá também em 2 Coríntios, nos versículos anteriores a esse, o 17 e o 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, assim que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, já não nos consideramos assim. Cristo morreu por todos nós, e Ele começa a nos transformar. Eu tenho certeza que se você olhar para você do passado, você vai ver muita diferença, sim ou não? Existe na sua vida um AC/DC, um antes de Cristo e um depois de Cristo. A sua vida antes de Cristo era uma, você vivia de uma forma, você tomava certas decisões, você ia por certos caminhos, mas em determinado momento você aceitou Jesus e a sua vida foi transformada. Sim ou não? Isso ficou até mais bonito, irmão. Não queria te falar nada, não. Dá uma conferida no irmão que está do seu lado aí para você ver como que ele ficou bonito, e bonito aí depois que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Com Jesus nós recebemos uma nova identidade e nós vamos sendo transformados dia após dia. A nossa intenção é receber a identidade de Jesus em nós, é sermos idênticos a Jesus, é sermos imitadores de Jesus, é andarmos nessa terra assim como Jesus andou. Essa é a nossa motivação, esse é o nosso processo que nós encaramos diariamente. Amém? Amém. E aí nós entramos na carta de Filemon, fazendo um resumo para você do que se trata a carta de Filemon. Na verdade, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Paulo estava na prisão, ele tinha sido preso por pregar o Evangelho, e ele escreve uma carta para Filemon, que era um morador da cidade de Colossos, que eram os colossenses lá. Ele era um colossense, o Filemon, e Paulo escreve uma carta para ele, para fazer um pedido. E o pedido era que Filemon recebesse um homem que antes tinha sido escravo de Filemon. Provavelmente Filemon era um senhor de escravos. E o pedido era para que Filemon recebesse esse homem que chamava Onésimo, Onésimo, na verdade, ele se chamava Onésimo. E Paulo pede para que Filemon receba esse homem. Olha, eu estou enviando ele aí para você de volta. Provavelmente ele era um escravo fugitivo, um escravo que tinha fugido de Filemon. E Paulo pede para que Filemon receba Onésimo de volta. E aí Paulo até brinca, porque Paulo diz assim: olha, eu como apóstolo, eu poderia te dar uma ordem para você
aceitar de volta o Onésimo, mas eu não vou fazer isso. Eu quero te pedir que com amor você receba esse que antes era escravo, mas agora se converteu a Jesus, que agora entende, né, que ele é uma nova criatura, que ele tem uma identidade. Então a carta de Filemon é esse pedido de Paulo a Filemon, né, para que ele aceitasse esse escravo, né? E existe uma questão cultural da época de ele ter escravos, né? A gente sabe que hoje isso, né, a gente entende, né, para a nossa realidade que é errado, que é algo que fere os princípios de Deus, mas naquela época, Paulo ele não falou nada contra isso. Ele não disse, olha, é errado, Filemon, você ter escravo. Paulo ele não foi contra a cultura da época, mas ele entendeu que para transformar o ambiente, essa transformação precisava vir de dentro para fora. Então, se nós queremos transformar o ambiente que nós vivemos, se nós queremos transformar a sociedade que nós vivemos, essa transformação tem que partir de dentro para fora. Amém? Entendendo? Então, Paulo faz esse apelo para Filemon, para fomentar aqui, Cristo nos transforma de dentro para fora, e essa transformação, ela impacta as pessoas. Essa transformação, ela muda a realidade das pessoas que nos cercam, porque há um único meio de servir a Deus, que é servir as pessoas. O único modo de você servir a Deus é servindo as pessoas. Alguém já viu Deus? Se você já viu, você me conta depois como é que ele é. Nós não vemos Deus, né? O Deus, ele é alto e sublime, ele é Espírito. Nós cremos, nós o sentimos, nós ouvimos a sua voz, mas nós vivemos em comunidade, e a única forma de servir a Deus é servindo as pessoas. Glória a Deus. Aí cutuca o seu irmão aí de novo, para ele não dormir, e fala assim: você vai ter que me servir. Você vai ter que me servir. Esse é o único modo, é nós servirmos as pessoas. É nós servindo as pessoas. E Filemon entendeu que ele tinha uma identidade transformada e que ele tinha que viver naquela comunidade para servir as pessoas. E porque ele tinha uma identidade transformada, porque nós temos identidade transformada, nós entendemos que isso evidencia naturalmente a nossa fé em Cristo. Em primeiro lugar, quando nós temos a identidade transformada, isso evidencia naturalmente a sua fé em Cristo. Filemon aí no versículo 5, na parte A. Amém? Está aberto Filemon aí no versículo 5. Na parte A diz assim: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo para Filemon, ele falou assim: olha, a sua fé é tão grande que as pessoas estão comentando a respeito da sua fé. Eu ouvi daqui onde eu estou preso, eu ouvi falar que você é um homem de fé. Quando nós temos a identidade transformada, a nossa fé, ela é evidenciada naturalmente. Você vive, você é uma pessoa de fé, sem fazer esforço nenhum. Eu sempre uso esse exemplo, né, quando eu vou falar desse assunto, mas para de respirar aí, ó. Vou contar até 3, você para de respirar. 1, 2, 3. Vamos ver quem canta começando. Brincadeira, pode voltar a respirar. Nós respiramos naturalmente, sim ou não? Você fica contando quantas vezes você respira por dia? Você fica monitorando sua respiração? Isso, nossa, né? Não. Isso é um processo natural da sua vida. Você simplesmente respira e isso simplesmente acontece. Quando nós temos a identidade transformada, a nossa fé, ela é evidenciada naturalmente. As pessoas começam a perceber que nós somos pessoas que têm fé. Lá no seu ciclo de amizade, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade,
Quando acontece alguma coisa, as pessoas falam assim: olha, chama o Robert, que ele é um cara de fé, pede para ele orar, né? Chama lá o Neto, ó, que ele é um homem de Deus, é um cara de fé. A nossa fé, ela é evidenciada naturalmente. Nós temos que andar de fé em fé. Nós temos que exercitar cada vez a nossa fé para que ela se torne algo natural. Para que ela se torne algo natural, né? E eu sempre uso esse exemplo também, vou usar de novo. Quem sabe dirigir aí? Ó, temos poucos motoristas aqui, misericórdia, né? Vamos profetizar aí a unção das carteiras aí, ó. Vou começar a dirigir, a comprar carro, aí, ó, comprar moto. Amém? Quando você começou a dirigir, era difícil, não? Você tinha que ficar pensando assim: meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu tenho que pisar na embreagem, tenho que colocar a primeira, a segunda, a terceira. Aí se a marcha não entrar, que hora que eu tenho que pisar na embreagem? Hoje em dia você faz isso naturalmente, não? Você pensa para pisar na embreagem? Não, você simplesmente o seu pé vai. Tem uns irmãos que tem carro automático, não precisa de embreagem, né? Oh, meu Deus, né? É bom, né? Mas você dirige naturalmente. E assim tem que ser a sua fé. Se você não tem colocado a sua fé em prática, comece a exercitar a sua fé, para que você chegue ao ponto de ser uma pessoa de fé naturalmente. Você não vai precisar pensar para apertar o botão da fé. Ele simplesmente vai estar apertado. E você vai andando e vivendo de fé em fé, e crendo que vai dar certo, e crendo que as portas vão se abrir, e crendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem a identidade transformada evidencia naturalmente a sua fé. Quem tem a sua identidade transformada também demonstra amor sem distinção. A parte B aí do versículo 5 diz assim: porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Filemão também era conhecido porque ele é alguém que demonstrava amor sem distinção. Alguém que tem a identidade transformada não faz acepção de pessoas. Não faz assim: eu amo mais esse aqui do que aquele ali, né? Uma coisa é você ter o seu gosto, né? É você se identificar mais com uma pessoa ou com outra. Mas você deve amar todas as pessoas assim como Jesus amou, sem distinção. Não importa o quão pecador alguém é, ele precisa ser amado. O pecado dele é apenas diferente do seu. E nós precisamos amar todas as pessoas sem distinção. Alguém que tem a identidade transformada entende isso e anda amando as pessoas, independente do que elas são, independente do que elas fazem, porque é assim o amor, né? Quem já leu lá a descrição do amor, lá em Coríntios, sabe que o amor tudo suporta, o amor, ele está acima de tudo, ele aguenta tudo. E nós devemos expressar amor por todas as pessoas, sem distinção, sem fazer acepção. Essa é a essência do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito, aquele que era único, para nos tornarmos filhos e co-herdeiros com Cristo. E a base de tudo isso é o amor. A base de tudo isso é o amor. E se nós fomos chamados para andar como Cristo, no Cristo, numa nova identidade, nós precisamos também amar as pessoas. Amém? Entenderam até aqui? Uma outra coisa de uma identidade transformada é que ela revela uma vida frutífera, né? O versículo 6 diz assim: oro para que a comunhão que procede da sua fé. A fé de Filemão, ela gerava frutos, né? Ela gerava um fruto que era um fruto da comunhão, né? Deixa aberto em Filemão e vamos abrir rápido lá em Gálatas, capítulo 22 e 23.
né, que nos fala dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amém? Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou, diga: espera aí. Gálatas 5, 22, assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alguém que tem a identidade transformada é alguém que revela uma vida frutífera, é alguém que dá frutos, vê que essa pessoa ela gera frutos. Essa pessoa não é uma pessoa que ninguém quer andar com ela, não é uma pessoa que ela é tida, né, como o desanimado, aquele que não tem perspectiva de futuro. Alguém que tem uma nova identidade, é alguém que dá frutos, é alguém que recebe os frutos do Espírito, é alguém que as pessoas querem andar com ela, que as pessoas querem estar com ela, alguém que gera frutos, alguém que multiplica o reino de Deus aqui na terra, alguém que espalha o Evangelho onde passa, que espalha as palavras de Jesus, que espalha as boas novas do Evangelho de Cristo onde ela passar. Amém? Se você tem uma identidade transformada, onde você passar, as pessoas devem saber que você serve a um Deus. As pessoas devem saber que você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você deve dar frutos, dar frutos na sua vida. Uma outra coisa sobre a identidade transformada, sobre quem tem a identidade transformada, é que ele contagia as pessoas com a sua alegria. Filemão capítulo 1, o único capítulo, a parte A, diz assim: o seu amor me tem dado grande alegria. A vida de Filemão trazia alegria para Paulo. Quem já viu aqueles vídeos de estar num grupo de pessoas, e aí é um experimento social, e de repente alguém começa a rir do nada, está todo mundo sério, aí uma pessoa começa a rir, já viu esses vídeos? Aí um começa a ver, começa a rir também, a outro começa a entrar na onda, quando pensa que não, está todo mundo rindo, todo mundo ali, ninguém sabe o porquê, simplesmente eles foram contagiados pela alegria de alguém. Quem tem a identidade transformada precisa contagiar pessoas pela alegria. Dá um sorriso aí para o irmão que está do seu lado, dá uma gargalhada. Uma gargalhada pode ser fake não, mas uma gargalhada real. As pessoas precisam sentir alegria em estar do seu lado. É muito ruim você ser taxado como aquela pessoa ranzinza, sim ou não? Aquela pessoa que, tipo assim, não, ou vamos sair com a galera, vamos lá, não, mas não chama fulano não, tá? Fulano é ali, bad vibes, ele estraga o rolê, só cara fechada. Nós precisamos contagiar as pessoas com a nossa alegria. É claro que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, Tem uns que são mais tímidos, Eu sou tímido. Eu entendo os tímidos, eu sou um cara mais reservado, um cara mais calado, mas as pessoas precisam ver a alegria em você, mesmo que você não fale nada. As pessoas precisam chegar perto de você e ser contagiados pela alegria, ser contagiados pela alegria que habita dentro de você. Nós cremos que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E nós vivemos essa alegria, ela que nos fortalece. E nós devemos contagiar as pessoas com essa alegria. Quando chegar, irmão, aquela segunda-feira, pós-feriado prolongado, que vai se prolongar, chegar aquela segunda-feira, 7 horas da manhã, chegar aquele irmão murmurando, reclamando, você fala assim: ô irmão, vamos agradecer que nós temos um emprego, vamos dar graças a Deus, vamos nos alegrar pela oportunidade que nós temos de trabalhar,
Seja uma pessoa que contagie pela sua alegria. Sirva as pessoas, contagiando elas com a alegria que você tem experimentado com Jesus, com a alegria que você tem vivido com Jesus ao seu lado. Amém? Em quinto lugar, quem tem a identidade transformada encoraja por meio da sua misericórdia. A parte B, agora do versículo 7, diz assim: o seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo diz para Filemão assim: eu tenho ouvido falar que você é aquele que encoraja as pessoas. Quem tem a identidade transformada, ele encoraja as pessoas pela misericórdia. Seja um encorajador de pessoas. Não seja um amalequita, destruidor de sonhos. Seja alguém que encoraja as pessoas. Quando alguém chegar para você te contar um sonho, você pode estar dentro de você pensando assim: meu Deus, esse cara é doido, olha isso, não faz o menor sentido. Você pode estar pensando assim por dentro, mas por fora você fala assim: é isso aí, irmão, vai para cima, tamo junto, vai para a luta, você vai conseguir, né? Precisar de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Seja um encorajador de pessoas. Sonhe o sonho das pessoas. Era isso que Jesus fazia. Jesus, ele encorajava as pessoas. Ele fazia, empurrava as pessoas para andar. É por isso que quando Jesus envia os discípulos, né, que ele sobe aos céus, ele fala assim: olha, agora é com vocês, a bola aí, ó, está com vocês. E digo mais, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu penso que os discípulos devem ter, olha para você ver, Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar. E aí Jesus falou assim: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Eu penso que os discípulos olhou assim, Pedro olhou para João olhou para Tomé, esse cara tudo olhando assim: gente, mas é isso mesmo? Será? Encoraje pessoas. Encoraje as pessoas. Filemão era reconhecido porque ele reanimava o coração das pessoas. As pessoas chegavam com o coração ferido, com o coração triste, com o coração desesperançoso, mas bastava eles conversar com Filemão, que saía: filha é bela, é isso mesmo, vou para cima, vou vencer. E as pessoas têm que se sentir assim aqui na nossa família. Quando entrar alguém desanimado, alguém triste, alguém que precisa ser reanimado, né? Precisa de um desfibrilador santo, né? Nós, com a identidade transformada, precisamos ser o desfibrilador de Deus na vida dessas pessoas, para reanimar, para reacender a chama, para encorajar essas pessoas, para dizer que, ao contrário do que o mundo diz, que elas não são nada, existe um Deus que olha para elas e que torna elas filho amado de Deus. Nós precisamos ser encorajadores de pessoas, encorajar pessoas pela misericórdia, porque essa é a causa, né, de nós não sermos consumidos. A cada manhã Deus renova as misericórdias dele sobre nós. Deus renova a porta de misericórdia dele sobre nós a cada manhã. E isso é a causa da gente não morrer. A própria palavra diz: a causa de nós não sermos consumidos. Porque o nosso inimigo, né, o nosso adversário nesse mundo, que é o diabo, ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos tragar, para nos devorar. Mas pela misericórdia do Senhor, existe um guarda que não dorme, que cuida de nós, que nos protege e que nos reanima, que nos encoraja, e que nos diz que nós somos filhos amados, e que nos diz que nós temos um propósito nessa terra, e que nos diz que nós podemos fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu sempre que eu escuto esse versículo, eu fico assim: gente, Deus tem coisa boa demais para nós. A palavra diz que Deus, os planos de Deus para nós são maiores do que aquilo que a gente pensa.
Eu não sei vocês, irmão, mas eu sou sonhador. Quem mais é sonhador? Se você sonha coisas grandes para você, irmão, saiba que Deus sonha coisas ainda maiores. Deus tem caminhos maiores ainda. E Deus nos encoraja a pôr em prática essas coisas aqui na terra. Ele nos encoraja para que nós possamos também encorajar pessoas onde nós passarmos. Encorajar pessoas onde nós estivermos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja as pessoas que nos cercam, nossas amizades, elas precisam ser encorajadas por nós. Elas precisam sentir que existe alguém que elas podem contar. E isso abre portas para que você comece a semear a semente do Evangelho naquela pessoa, para que você comece a plantar as boas novas sobre a vida daquela pessoa. Se por acaso ela ainda não conhece, mas seja um encorajador, não seja um destruidor de sonhos. Amém? Em sexto lugar, quem tem uma identidade transformada inspira com a sua generosidade. Inspira com a sua generosidade. Filemão, agora aí no versículo 21, Paulo já estava nas suas saudações finais, né? Lembra que Paulo já tinha feito um pedido para que Filemão aceitasse Onésimo, que era um escravo, que tinha fugido, mas tinha aceitado Jesus, e agora ele estava indo como um irmão. E aí no final Paulo diz assim, versículo 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabedoria que fará ainda mais do que eu peço. Paulo sabia que Filemão era um cara generoso, era alguém que fazia além do que aquilo que pediam para ele, alguém que tinha um coração abençoador. Tenho certeza que quando Onésimo chegasse, outro nome bom aí para você colocar no seu filho, quando ele nascer, Onésimo, né? Eu tenho certeza que quando Onésimo chegasse ali na casa de Filemão, ele chegasse na comunidade, Filemão ia receber ele, ia falar assim, irmãos, receba Onésimo, ia ajudar ele, ia ser um ajudador, ia perguntar, irmão, você precisa de alguma coisa, já tem casa para morar, você tem imóvel na sua casa, você já conseguiu um emprego aqui para você trabalhar, o que você precisa, o que eu posso te ajudar? Aqui as lojas tem muito isso, né? Quando você entra na loja, o que você precisa? Não dá nem um bom dia, boa noite, boa tarde. O que você precisa? E nós precisamos também criar, ser assim com as pessoas, contagiar ou inspirar as pessoas pela nossa generosidade. E quando eu digo isso, irmãos, eu não falo apenas da vida financeira. É claro que isso também se encaixa, mas eu falo de você ser generoso. As pessoas veem em você alguém que está disposto a doar o seu tempo, alguém que está disposto a doar o seu talento, alguém que está disposto a doar o seu conhecimento, alguém que está disposto a doar a sua força bruta. Quem nunca precisou de uma ajuda para fazer uma mudança? Na hora da mudança ou na hora de bater uma laje, você conhece os amigos de verdade, sim ou não? Ter uma vida que inspira com a sua generosidade, irmão. As pessoas precisam ver em você um coração generoso, alguém que não mede esforços para ajudar, para dar, para se doar se for preciso, né? Que é curado também, entrando nesse assunto, né? No bolso, né? Coloca a mão no seu bolso assim, diga, meu bolso é curado. Amém? Amém? Você crê nisso? Tem gente que colocou a mão no bolso e sentiu até um escorpião fazer assim. Misericórdia. Você precisa inspirar as pessoas com a sua generosidade, né? E não uma generosidade fake, né? Que a gente vê por aí. Hoje em dia está na moda ser generoso, já viu aqueles influenciadores, né? Grava aí que eu vou dar uma marmita aqui para um morador de rua. Tá gravando? Tá gravando? Aqui, gente, eu encontrei um morador de rua, ele está numa situação precária e eu estou dando uma marmita aqui para ele. Não é isso.
Isso precisa partir do seu coração, partir de alguém que tem uma identidade transformada. É claro que eu não estou falando que é errado dar uma comida para um morador de rua, é na verdade necessário, né? Mas isso tem que partir de alguém que tem a identidade transformada e que entende o seu papel na sociedade. Entende que servir a Deus é servir as pessoas. Servir a Deus é servir as pessoas. É servir, é ter o coração generoso, é não medir esforços para se doar, para dar o seu talento, para se colocar na posição de servo e dizer: meu irmão, eu estou aqui para o que você precisar. No que eu puder te ajudar, eu estou aqui. Se eu não puder te ajudar em nada, a gente entra no sétimo e último ponto, que é: sustenta com as suas orações. Irmão, se você não puder fazer nada, se o seu talento não for suficiente para aquela pessoa, se você não tem um pix para ajudar essa pessoa no momento de dificuldade, alguém que tem a identidade transformada, sustenta com as suas orações. Alguém que tem uma nova identidade é alguém que tem uma vida ativa de oração. O versículo 22, de Filemon diz assim: além disso, prepara um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Como eu disse, Paulo estava preso e ele estava escrevendo essa carta para Filemon, e eles tinham começado uma campanha de oração, uma oração forte da vitória para que Paulo fosse solto. E aí Paulo já dá o testemunho, fala assim: irmãos, continua orando aí, porque eu estou sentindo aqui que a maré está mudando, a coisa está acontecendo, e logo eu estou aí com vocês, eu vou ser solto. Alguém que tem a identidade transformada sustenta as pessoas com a oração. É alguém de oração. É alguém que não dá um passo sequer sem apresentar primeiro diante daquele que governa todas as coisas. Glória a Deus. Sem apresentar para aquele que é o Criador de todas as coisas. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa que vive uma vida ativa de oração, que vive uma vida intensa de oração. Filemon, ele evidenciou, essa carta evidenciou que Filemon era alguém que era de fato um servo, um discípulo, um homem do reino de Deus, um homem que tinha uma nova identidade em Cristo, que Paulo podia confiar nele. Ele era alguém que tinha uma identidade transformada. Ele era alguém que tinha uma nova identidade em Jesus. E eu e você também temos essa nova identidade, amém? E nessa nova identidade, nós precisamos entender que a sua identidade é de servo de Cristo e a sua filiação é de filho de Deus. Aleluia. Diga assim: eu sou servo de Cristo e eu sou filho de Deus. Essa é a nossa nova identidade. Nós somos servos nesse corpo. Nós somos servos de Cristo, chamados para viver além do que nós vivemos aqui na terra. Nós somos criados para a eternidade. O nosso tempo aqui na terra, ele é passageiro, e nós temos que cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra, sendo servos de Cristo, servindo, tendo uma nova identidade de serviço, de amor aos nossos irmãos, de generosidade, de obediência, de entender os princípios e os propósitos de Deus para nós, e entender também que nós somos filhos de Deus, e que logo mais, logo menos, nós vamos estar morando com Ele na eternidade. Você tem uma identidade transformada. Você tem uma nova identidade em Jesus. O chamado de Jesus para
nós é que nós sejamos servos. E que nós entendamos que nós somos perdoados por Cristo. O pedido de Paulo para Filemon foi para que Filemon perdoasse toda a escrita de dívida que aquele escravo Onésimo tinha. Filemon queria ensinar, Paulo queria ensinar para Filemon o princípio do perdão, que é a base do religamento que Deus fez com o homem. Lembra? Quando Deus criou o homem, Adão, e aí Adão e Eva pecam, são afastados, separados de Deus, e quando há o perdão, Jesus morre naquela cruz, para nos religar e para nos perdoar de todo o pecado, e nos trazer de volta como filhos amados de Deus. Antes nós éramos criatura, mas nós somos adotados e passamos a ser filhos escolhidos de Deus. Eu falei isso aqui na última releitura que eu preguei, a respeito do poder e da intensidade de ser um filho escolhido. Eu fiz essa mesma pergunta, mas vou fazer de novo. Você escolheu o seu filho? Tinha um aplicativo que você baixava e falava assim: olha, eu quero o cabelo dele assim, olha, eu quero a personalidade dele assim, o choro eu quero mais baixo para não atrapalhar o som, eu quero. Você não escolheu o seu filho, mas o filho que ele é adotado, ele foi escolhido. Jesus olhou para você, Deus olhou para você e falou assim: eu quero aquele ali. Eu quero aquele ali, aquela lá de Conceição, eu quero ele, eu quero tornar ele meu filho. 2 Coríntios capítulo 5 também, no versículo 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A gente lê esse versículo e se atenta para o fato de que nós somos reconciliados, mas no final nós recebemos uma responsabilidade, que é de levar essa reconciliação para as pessoas. Você foi reconciliado e recebeu o ministério da reconciliação. Você deve andar na rua pensando assim: olha, quem eu vou reconciliar hoje? Qual que é o meu alvo hoje? Quem eu vou trazer de volta para Jesus hoje? Esse é o nosso ministério, é o para que nós somos chamados, para o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Aquele que foi perdoado, precisa aprender também a perdoar e a levar as pessoas a receber o perdão. Daniel capítulo 9, versículo 9 diz: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Deus não leva em conta o nosso passado, quem você era, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele se importa com quem você é agora, com a nova identidade transformada por Cristo. Uma nova identidade você recebeu em Cristo. Amém? E para finalizar, Lucas capítulo 1, versículo 77, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Na nossa nova identidade, nós somos perdoados, chamados para perto de Deus, para que nós possamos aqui nessa terra atrair mais pessoas para perto dele. Amém? Cutuca ele da seu lado e fala assim: você tem uma nova identidade em Cristo. Você tem uma nova identidade naquele que te criou. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Nós entendemos que nós temos uma identidade transformada. Nós entendemos que nós somos nova criatura em Deus, que nós somos chamados para levar as pessoas à reconciliação, para servir as pessoas. Às vezes
durante essa mensagem você percebeu alguns pontos em que a sua identidade ela precisa ser um pouco mais trabalhada, ela precisa ser um pouco mais tratada. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você fizesse duas orações. A primeira, agradecendo ao Senhor Jesus por Ele ter te recebido e ter te dado uma nova identidade. E depois eu queria que você orasse, se porventura você percebeu que existe algum ponto em que você precisa melhorar. Nós lemos que existe um processo da identidade, existe um processo em que Jesus Ele vai nos transformando gradativamente. Clame para que o Senhor te torne cada vez mais sério, porque nós entendemos que é impossível servir a Deus sem servir as pessoas. Nós entendemos que nós não podemos servir a Deus se nós não servirmos uns aos outros. Apresente a sua vida em oração nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus. Hoje sou filho. Obrigado, Senhor Jesus. O Pai adotou, deu amor a todos os que receberam e aos que creram em teu nome. Uma nova identidade, eles os direitos de ser chamados por teus filhos. Somos escolhidos para ser teus filhos.
porque nós temos uma nova identidade em Ti. Nós somos transformados, ó Pai, de órfãos em filhos amados. Nós temos uma nova identidade transformada por Ti. E nós queremos a cada dia, Pai, sermos mais parecidos com o Senhor. Andar como o Senhor andou aqui na terra, servindo aos nossos irmãos, servindo às pessoas, servindo, ó Pai, assim como Cristo serviu aqui na terra. Nós queremos ser reconhecidos pela nossa generosidade, pela nossa alegria, pela nossa misericórdia. Nós queremos Te servir, ó Pai, e servir as pessoas. Nós queremos, Senhor Jesus, andar por essa terra, levando as pessoas à reconciliação, levando as pessoas a conhecer aquele que morreu por nós, aquele que entregou o seu Filho, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos perdoados, para que nós formados em nova criatura, para que nós nos tornássemos servos de Cristo e filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Pai, eu tenho Pai. Pai, eu tenho Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, eu tenho Pai. Pai, eu tenho Nossa oração nessa noite, ó Pai, é para que o Senhor continue nos transformando, para que a cada dia o Senhor mate a nossa identidade um pouco e estabeleça a sua nova identidade em nós. Um pouco a cada dia, Senhor, matando o nosso eu, matando a nossa vontade, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós, Pai. É isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode levantar suas mãos aos céus e dar um louvor de palmas ao Senhor.